E aí, prontos para mais um trimestre juntos? Para mais um ano juntos, estudando sobre a mente? Então, vem comigo! E aí, meus faleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Mais um ano juntos, hein? Iniciando aí mais uma lição. Um feliz 2025 para você, que Deus abençoe muito você e obrigado por fazer parte aqui da nossa família. Estamos juntos para compreender a lição, para estudar junto, trocar uma ideia, você me ouve, deixa nos seus comentários aqui também sua opinião, eu gosto de ler, gosto de comentar o seu comentário, não sei se ficou redundante, né? Tudo bem. Mas estou muito feliz com você aqui. Você tem que fazer o seguinte, você que não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, faz parte da família Vira Crente e principalmente curta e compartilhe. A ideia aqui é mesmo você compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam estudar também dessa maneira aqui simples que a gente tenta trazer a lição. E estamos começando um novo trimestre, vamos estudar sobre metanoia. O que é metanoia? Você já ouviu, você já conhecia essa palavra? Metanoia é uma palavra grega, que ela significa mudança de mente. Ela é muito usada no meio cristão. Então, mudança de mente, renovação da mente, é a palavra metanoia. E esse é o título que nós vamos estar estudando durante a semana, Renovando a Mente. O nosso texto está lá em Romanos, no capítulo 12, nós vamos estudar do verso 1 ao verso 3. Eu quero que você dá uma pausa aqui agora e lê o que está na Bíblia aí, Romanos 12, verso 1 até o 3. Dá uma lida aí que eu vou esperar você depois para despausar aqui, tá bom? E aí, pronto, já despausou? Espero que você tenha lido para a gente poder compreender. Nós temos o texto, nós temos aí o título e agora nós vamos para a tirinha. Na tirinha, nós temos aí um meme, né, tá muito comum nas redes sociais, que é aquele negócio, né, R$2 ou não sei o que lá, misterioso. E a lição, a tirinha trouxe isso pra gente. Tem dois jovens aí, o outro chega e fala, né, R$2 ou um segredo? O pessoal, não, eu quero um segredo. E ele conta esse segredo. A mente é transformada por aquilo que nós contemplamos. E Paulo traz exatamente isso nesses versos. Vamos tentar compreender um pouquinho aqui para a gente entrar dentro da lição? Paulo escreveu uma carta especial para os romanos. A gente usa muito assim, isso aqui da Bíblia foi escrito para a gente. Existem alguns livros que são circunstanciais. Por exemplo, o livro de Romanos, Paulo não estava nem pensando na futura geração. Ele estava preocupado com os romanos. Então foi especificamente para os romanos, mas circunstancialmente nós tiramos lições. Os cristãos romanos, eles viviam num contexto ali muito complicado. Na época que eles estavam ali, que Paulo escreveu para eles, Roma estava muito forte a idolatria, perseguição a cristão e também existia uma promiscuidade muito grande. Estava tudo normal e depravado, digamos assim, a depravação era normal. E Paulo se preocupa com os irmãos e fala, gente, vocês têm que ter cuidado aí, porque vocês têm que procurar renovar a mente de vocês têm que procurar transformar a mente. Então, os cristãos viviam nesse contexto. E circunstancialmente, como eu disse aqui, nós vamos pegar esse texto de Paulo e aplicar para a nossa vida hoje. Esse é o pontapé inicial da lição que nós vamos ter aí nos próximos 3 meses. Na parte de domingo, na sua lição, você vai observar que tem aí uns QR Codes. Você dá uma olhada. Eu tive essa curiosidade de olhar um QR Code aí que traz a informação para a gente que hoje no mundo mais de 703 mil pessoas se suicidaram, né, foram ao suicídio. Eu olhei e esse número está maior, está em 720 mil. Isso é preocupante porque são jovens de 15 a 29 anos. Faixa etária de você que está me assistindo aí, possivelmente, dos nossos jovens da igreja. Hoje, o suicídio é muito maior entre jovens de 18 a 25 anos. Isso é muito preocupante. A mente da sociedade hoje, ela vai mudando. Na verdade, a nova geração aí de jovens é mais fraca do que a nossa geração. Eu já passei, já tô velhinho já, meu filho, já passei dos 40. Então, a minha geração foi mais fraca que a do meu pai, mentalmente falando. Ou talvez nós não tínhamos tantas informações como nós temos hoje. O negócio é o seguinte, quanto mais o tempo passa, mais a humanidade se perde
mentalmente. Muitas pessoas hoje, quase todo mundo, tem algum problema de saúde referente à sua mente. Bom, a lição ela traz pra gente para nós tentarmos voltar, para tentar consertar a mente de alguma forma. Em algum momento do percurso nós nos perdemos, mas em Cristo nós podemos mudar, nós podemos melhorar e nós precisamos de ajuda, tanto divina quanto profissional. A lição ela vai expandir muito isso nesse primeiro tema que nós vamos estudar. Eu, pessoalmente, achei uma lição assim bem complexa, porque ela não é tanto teológica, ela é mais psicológica. Então, o psicólogo, com certeza, teve uma compreensão muito maior do que eu tive, e eu estudei bastante para poder estar passando isso aqui para você. Mas, aliados, Deus com o profissional, tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre metanoia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é direcionada pelos seus pensamentos. Essa frase não é de um pensador contemporâneo, não. É de Salomão, está na Bíblia, está lá em Provérbios. Então, a mente é onde tudo acontece. E Paulo, ele traz isso para a gente, que vocês tenham uma renovação da mente. Não se conforme, ou não, algumas traduções, né, não conformeis com este século. Essa palavra, conformar no grego, literalmente ela significa o seguinte, entrar na forma, se moldar. Então Paulo está chamando a gente a nos moldarmos aos pensamentos de Cristo. A gente vai falar mais disso durante a semana. Ele chama a gente a não pensar por nós mesmos. Que nós nos concentremos a pensar no que é o nosso limite. Pensar moderadamente e espiritualmente, isso nos ajuda bastante. E vai parecer um clichê, vai parecer um arroz com feijão, mas para termos uma mente forte, nós temos que estar em comunhão com Deus. Pedrão fala isso pra gente, para nós sermos sóbrios, atentos espiritualmente falando, em oração. E olha que Pedro tinha autoridade para falar esse negócio. Jesus chama Pedro, Pedrão, vamos comigo ali orar, para você fortalecer a sua mente. Pedro fez o quê? Não vigiou, não ficou sóbrio, dormiu, e Pedro daqui a pouco traiu Jesus. Mas quem traiu Jesus não foi Judas? A traição de Pedro foi negar Jesus. Pedro traiu Jesus, sim, o negando. E Jesus sabia disso, que Satanás estava ali rodeando Pedro, querendo derrubar Pedro, e chamou ele para se fortalecer espiritualmente através do quê? Da oração. Então, quando nós vamos em oração a Cristo, ele vai sim ajudar que a nossa mente tenha uma renovação. E Pedro fala isso, ao contrário do que eu falei do livro de Romanos, que foi escrito para a época, Pedro traz isso para o nosso tempo. Ele fala que no fim dos tempos nós temos que estar atentos, sóbrios, prontos em oração para entender tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como eu falei, parece um clichê, você ouve isso direto, mas isso é uma verdade, meu irmão, assim, gigantesca. Se você, meu saleiro, se você, minha luminária, não estiver em oração, a sua mente não vai estar renovada, não vai estar atenta aos ataques do inimigo. E Cristo quer que você esteja atento para que Ele possa te ajudar a vencer a cada dia. Nós temos a nossa mente deteriorada pelo pecado, destruída. Quando Adão saiu das mãos de Deus, Ellen White comenta para a gente que ele saiu perfeito, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele era a semelhança de Deus. Isso é extraordinário. Porém, quando entra o pecado, quando a mente começa a ser deturpada, isso é de imediato, Eva já vai lá para o lado de Adão, Adão já começa a mentir, coloca a culpa na mulher, a mente já começa a ser distorcida. O que Deus começou a partir dali? Ele tenta renovar a mente do ser humano, ele tenta renovar a nossa mente, ele tenta nos transformar. E como isso pode acontecer? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Eita, mas como assim ter a mente de Cristo? Isso não tem como, não tem condições. Vamos olhar pelo lado que a lição traz pra gente, vamos tentar entender o que Paulo estava querendo nos relatar ali. Nesse capítulo, lá de 1 Coríntios, ele fala aquela frase, né? O que olhos nunca viram e tal, aquela coisa toda, nós usamos isso para falar do céu. Mas se nós prestarmos atenção no contexto teológico, aquilo ali está falando sobre o Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta de nós, da nossa mente,
nós vamos ver o que olhos nunca viram. Nós vamos sentir o que o ser humano nunca sentiu. O Espírito Santo pode renovar a nossa mente. Ele pode nos ajudar a ter uma metanoia. Não é fácil, como eu falei. A nossa mente é deturpada, a nossa mente é destruída, mas com o processo, colocando nas mãos de Deus, entregando para Deus, nós podemos ter essa vitória sim, de mudar a mente deturpada pelo pecado e voltar para um lado espiritual, para um lado divino. Isso é muito bacana. Depois dá uma lida lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que você vai pegar todo esse contexto que eu estou falando para você aqui. Deus, hoje, Ele quer renovar a sua mente, Ele quer renovar a minha mente. Vou fazer uma perguntinha para você aqui, meu saleiro, minha luminária. Olha aqui nos meus olhos azuis aqui, com os olhos da fé. Você se aceita do jeito que você é? Você tem problemas com a autoestima, com o seu jeito? Deixa eu te falar uma coisa. E se você começar a olhar a sua vida na perspectiva da volta de Jesus? O que você está fazendo aqui até que Jesus venha? Você acredita na volta dele? Eu creio. Senão você não estaria aqui comigo estudando a lição. Até a volta dele, ele tem algo especial para mim, ele tem algo especial para você. E do jeitinho que você é, do jeitinho que ele te criou, ele quer usar você para falar desse momento especial que é a volta dele. A nossa mente, como eu disse aqui, ela é deturpada. A nossa mente, ela vai pregar peças, ela vai dizer que você não é bom o suficiente, ela vai dizer que você não é bonito, que você não é bonita, que você tem que se colocar nos padrões do mundo, nos padrões que o mundo pede, mas os padrões de Deus são completamente diferentes. E nós sabemos que quando ele voltar, ele vai nos renovar por completo. Até lá, é o que nós comentamos aqui na parte de terça-feira. Ele vem lutando para renovar a nossa mente. E isso vai através da nossa obediência, de buscarmos a Ele, de irmos a Ele, para que Ele nos molde. Você está conseguindo compreender que Ele tem um propósito na nossa vida? E essa é a palavra da nossa rede semântica. Propósito. Qual é o seu propósito até Jesus voltar? O que você está fazendo aí da sua vida? Não estou falando aqui de um propósito secular. Você, claro, trabalhe, estude, corra atrás de seus sonhos, mas um propósito divino que Deus tem para você executar aqui. A lição traz para a gente algumas palavras, mas eu queria que você pensasse, que você refletisse em algo. Eu vou falar o seguinte aqui: propósito, dependência. Se eu tiver total dependência de Deus, eu vou entender o meu propósito e eu vou executar esse propósito. Então, vamos lá. Vamos correr atrás do seu propósito. Quer dizer, o propósito já está aí com você. Vamos correr atrás de executar esse propósito, porque Jesus está voltando e Ele quer te dar um abraço maravilhoso, hein? A lição traz aqui pra gente 3 dicas para ajudar aí nessa renovação da mente. A primeira é orar todos os dias pedindo a mente de Cristo. Lembra que nós comentamos sobre isso? O que é ter a mente de Cristo? É só pelo poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir. Lembra que nós comentamos isso? Ter a mente de Cristo é pensar no que Jesus pensava. E no que Cristo pensava? No Pai, nos céus, na salvação do próximo, na missão que Ele tinha. Então, como eu falei lá atrás do clichê, gente, é orar mesmo. Senhor, me dá a tua mente, renova a minha mente. Uma outra dica que a lição traz é o seguinte: entregar para Deus. Como assim que eu vou entregar? Porque por nós mesmos, nós não queremos. Senhor, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas toma a minha mente, renova a minha mente, faz com que eu seja restaurado à imagem que o Senhor criou Adão lá no Éden. Eu quero ser um novo Adão aqui. Nós não vamos ser perfeitos, nós vamos ter lutas do mesmo jeito, a mente ela vai continuar, como é que eu vou dizer assim, nos sabotando, você vai fracassar e quando você fracassar, não desista, continue, porque não é um processo linear, é um processo que ele vai ter altos e baixos. E esse dos altos e baixos vem a nossa terceira dica aí que a lição traz. Seja atento e sóbrio. Nós já comentamos sobre isso. Você orando, se entregando a Deus, colocando aos pés dele, indo à palavra dele, ouvindo o que ele tem para dizer, você vai estar sóbrio. Tentar fugir daquilo que mexe na sua mente, que não é do agrado de Deus. Lembra dos gatilhos que tem? Muita gente fala aí, né, dos gatilhos mentais. Você tem que fugir disso, você tem que tentar correr disso. E como eu falei, se você cair, não desista. Você tem que ter fé e, por mais difícil que seja, tenha fé em você, porque Cristo tem fé em você. Mas como assim, Beto? Cristo tem fé? Claro que tem. Senão ele não teria morrido por mim, não teria
morrido por você. Nós temos que entender o papel de obediência. Quando nós obedecemos a Deus, não é porque Ele é um carrasco, porque Ele quer para Ele aquilo ali. Não, quando nós obedecemos a Ele, os que são mais beneficiados somos eu e você. Então tenta pegar essas dicas da lição aí, vai a fundo nesse estudo, que eu tenho certeza que você tentando fazer dia a dia, segue em frente, segura a mão do Papai do Céu, que vai dar certo. Já ouviu uma música assim? Toma o meu coração e toda a minha alma? Não, não vou cantar para você, porque senão você vai se desinscrever do canal e vai sumir. Mas você conhece essa música, Prisma Brasil? Pois é, isso é uma grande realidade. Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma, ou seja, todo o meu ser. Como que eu vou conseguir isso, gente? Me entregar por completo para Ele? Como a gente falou aqui o tempo todo na lição. Oração, Bíblia, entender que dependemos de Deus. Nós pensamos hoje nas coisas aqui do mundo. Uma vez eu fiz um sermão e eu fiz uma pergunta para as pessoas, né? Quanto tempo você acha que falta para Jesus voltar? Não marcando data. Aí teve gente que falou 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Ninguém assim, daqui 1 ano, 2 anos. Ou seja, o que eu queria com aquilo ali? Nós perdemos o senso de urgência da volta de Jesus Cristo. Por que nós perdemos esse senso? Porque não pensamos mais nas coisas do alto. Nós pensamos mais nas coisas aqui do mundo. Nos preocupamos e nos dedicamos mais às coisas aqui do mundo. Quando nós nos voltamos para Jesus, acordar, ter uma comunhão com Ele, permanecer em oração durante o dia, em vários momentos, na hora da sua refeição, você tirar um tempo para estudar a Bíblia, o espírito de profecia, que nos ajuda muito a compreender muita coisa da Bíblia, Cristo vai virar o centro da minha vida. Ele vai virar o centro das minhas conversas, da minha atenção. Eu não vou virar um alienado. Não é para você virar um alienado religioso, não. Nós estamos falando aqui de comunhão daquele que vai reger a sua vida. Isso vai nos renovar. Isso é uma renovação da mente no mundo completamente deturpado. É isso que Paulo estava preocupado com o povo lá de Romanos. Se vocês começarem a olhar a idolatria, se vocês começarem a olhar essa pouca vergonha que está acontecendo com esse povo aí, a céu aberto, vocês vão se envolver naquilo ali. Agora, tenta virar a mente disso aqui e se preocupar com as coisas divinas e não com as coisas deste século. Lembra? Entrar na forma? Meu saleiro, minha luminária, que você possa entrar na forma de Deus, para Deus te moldar, para você entender e ter uma renovação da sua mente. Eu espero que eu tenha ajudado você aqui, que você tenha compreendido a lição e nós vamos juntos até o fim do trimestre aí estudando toda semana, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com o Papai do Céu. Fui!